Oi, gente, eu sou a doutora Natália Miranda Kobuchi e hoje, a convite da Faculdade Legale, eu falarei com vocês alguns aspectos importantes a respeito do tema férias. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a vocês que me sigam lá no meu Instagram profissional, @minutocomadvogada. Lá eu posto vídeos jurídicos semanalmente de forma simples e descomplicada. Então vamos dar início ao nosso bate-papo, à nossa conversa de hoje, férias. Férias está descrito lá no artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal e também no artigo 129 seguintes da CLT. Mas o que seriam as férias? Férias é aquele período, é aquele prazo de 30 dias que é concedido e de direito ao empregado após um longo período de trabalho de 12 meses. Isso mesmo, aqui no Brasil, para que o empregado ele tenha direito a usufruir as suas férias, se faz necessário, primeiro, que ele trabalhe. E quando eu falo desse período de trabalho de 12 meses, é o chamado período aquisitivo. Logo em seguida, esse período aquisitivo, entra o período concessivo. E o próprio nome já diz que é quando o empregador obrigatoriamente terá que conceder as férias a este empregado. Esse período concessivo, ele também tem o prazo de 12 meses. Passado isso, o que é o período aquisitivo, o que são as férias e o que é o período concessivo, você, que é aluno da Legale, você pode me acompanhar a partir de agora nos artigos da CLT que eu irei falar nessa aula. Mas antes disso, vocês sabiam que as férias ela é a interrupção do contrato de trabalho? Mas por quê? Porque este empregado ele não está trabalhando, mas mesmo assim está recebendo o seu salário, e neste caso, acrescidos do terço constitucional. Então vamos dar início aos nossos artigos da aula. Primeiro eu vou falar a respeito do artigo 130 da CLT. Ele vai dizer que o empregado tem direito a dias de férias nas seguintes proporções, levando em consideração as faltas injustificadas cometidas no período aquisitivo. Aqui a gente conta com 4 incisos. O primeiro inciso vai dizer que este empregado ele tem direito a 30 dias de férias quando ele vier a faltar em até 5 dias de trabalho, faltas essas injustificadas. E quando a gente fala em falta injustificada, é aquela falta que ela não está descrita na CLT. Bom, o inciso segundo vai dizer que este empregado ele tem 24 dias de férias quando ele vier a faltar de 6 a 14 dias. O inciso terceiro vai dizer que este empregado ele tem direito a 18 dias de férias quando ele vier a faltar de 15 a 23 dias. E o quarto e último inciso vai dizer que este empregado ele tem direito a 12 dias de férias quando ele vier a faltar de 24 a 32 dias. Isso mesmo, gente, eu usei uma colinha porque quando a gente fala de férias ele é um assunto bastante extenso e eu não quero me perder no cronograma desse vídeo. Bom, um outro artigo importante é o artigo 131 da CLT. E esse artigo 131, ele vai falar a respeito das faltas justificadas, ou seja, que o empregado pode cometer ao trabalho e o empregador não poderá descontar dos seus dias de férias. O inciso primeiro vai remeter ao artigo 473 da CLT. E esse artigo 473, ele traz outras hipóteses em que o empregado pode faltar ao trabalho e o empregador não poderá descontar dos seus dias de férias. A título de exemplo são 3 dias para o casamento, 2 dias para, no caso da morte de cônjuge, descendente, ascendente ou irmão, o tempo que se fizer necessário para estar perante a justiça, para estar em juízo. Bom, você que é aluno da Legale, é de suma importância que você dê uma lida nos outros incisos desse artigo 473. Voltando ao artigo 131 da CLT, um outro exemplo é: durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto, observados os requisitos para a percepção de salário maternidade custeados pela Previdência Social. Quando a gente fala dessas faltas justificadas, existe também a súmula 89 do TST. E basicamente ela vai dizer que, já que são faltas justificadas, não tem o porquê o empregador descontar dos seus dias de férias. Um outro artigo importante é o artigo 133 da CLT. E esse artigo 133 ele vai dizer quando o empregado ele não terá mais direito de usufruir as suas férias. O empregado não tem direito a usufruir as suas férias quando? Aqui eu vou dar exemplo também de 3 hipóteses. A primeira, quando ele deixar o emprego e não for readmitido dentro do prazo de 60 dias após a sua saída. Um outro exemplo, quando ele permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias.
E o terceiro e último exemplo é quando ele deixar de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação total ou parcial dos serviços da empresa. Aqui eu vou dar um exemplo de um empregador que é dono de um restaurante. Ele decide reformar esse restaurante, então ele coloca os seus empregados em casa e recebendo os seus salários. Tudo bem? Bom, um outro aspecto importante também a respeito de férias é o seu fracionamento, o seu picote nas férias. Aqui eu vou dar exemplo de 5 empregados, de 5 trabalhadores, para a gente exemplificar como ocorre o fracionamento dessas férias. Aqui eu vou falar daqueles empregados que trabalham em tempo parcial, que são aqueles empregados que trabalham as 30 horas semanais sem direito a fazer 6 horas extras, ou aqueles que trabalham 26 horas semanais com direito a 6 horas extras. Eu vou falar do empregado que trabalha em tempo integral, que é o mais comum. Eu vou falar do empregado doméstico, do empregado que trabalha em regime intermitente de trabalho, que foi trazido pela reforma trabalhista. E quinto e último exemplo é aquele empregado que tem as suas férias coletivas. Então vamos lá. Aquele empregado de tempo parcial e de tempo integral, eles poderão sim fracionar as suas férias em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias e os outros 2 não poderão ser inferiores a 5 dias. Esses empregados, eles têm por direito o fracionamento das suas férias. Quando a gente fala de empregado doméstico, o empregado doméstico ele é regido por uma lei esparsa, ou seja, não é a CLT que regulamenta, mas a CLT vai discorrer sobre o que a lei complementar for omissa, ou seja, sobre o que a lei complementar não falar. Mas nesse caso de férias e fracionamento de férias, a lei complementar ela diz que esse empregado doméstico ele poderá sim fracionar as suas férias, porém em apenas 2 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias. E esse fracionamento dessas férias deste empregado doméstico, ele fica condicionado à aceitação do empregador. Um outro exemplo é aquele empregado que trabalha em regime intermitente de trabalho. O que seria isso? É aquele empregado que ele trabalha com alternâncias de prestação de serviço e de inatividade ao empregador. Bom, este empregado ele também poderá fracionar as suas férias igualmente àqueles trabalhadores de tempo integral e o de tempo parcial. Quinto e último exemplo é aqueles empregados que eles são colocados de férias de forma coletiva. A CLT diz que eles poderão sim fracionar as suas férias, porém em apenas 2 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 10 dias. Quando a gente fala dessas férias coletivas, eu vou dar um exemplo. O empregador, ele decide colocar integralmente a sua empresa de férias ou uma parte dela, um determinado setor. Isso são as férias coletivas. E essas férias coletivas, esse fracionamento dessas férias, eles ficam condicionados à negociação coletiva, ou seja, acordo ou convenção coletiva de trabalho tem que discorrer a respeito se esses empregados poderão ou não fracionar as suas férias. Um outro aspecto importante que a gente deve falar é a respeito das férias proporcionais. O que seriam as férias proporcionais? Vou dar um exemplo. Eu, Natália, fui admitida na empresa em janeiro e fui demitida sem justa causa ou pedi demissão nesta empresa no mês 4, em abril. Eu terei direito a receber essas férias proporcionais ao tempo trabalhado? Sim, eu receberei 4 dozeavos. 4 dos 4 meses que eu trabalhei e 12 dos 12 meses que são o período aquisitivo. Mas somente nessas 2 hipóteses eu receberei essas férias proporcionais. Ou pedi demissão ou fui demitida sem justa causa. É o que diz as súmulas 171 do TST e a súmula 261 do TST. Ou seja, aqueles empregados que foram demitidos por justa causa, eles não terão direito às férias proporcionais. Tudo bem? Um outro exemplo importante que a gente deve falar aqui é o caso das vendas das férias. Natália, é possível que este empregado ele venda uma parte das suas férias, ele converta uma parte das suas férias em pecúnia, em abono pecuniário? Sim, e a CLT vai dizer que os empregados poderão converter as suas férias em até 1/3 em pecúnia. E após a reforma trabalhista, os empregados em tempo parcial também poderão converter as suas férias em pecúnia, também
em 1/3. Um outro aspecto importante que a gente deve falar de férias, quando a gente fala também do fracionamento, é que aqueles menores de 18 anos e os maiores de 50 anos poderão agora, após a reforma trabalhista, também fracionar as suas férias. E quando a gente fala daqueles menores de 18 anos, é de direito deles requererem que as suas férias do trabalho coincidam com as férias escolares, mas é só de direito daqueles empregados menores de 18 anos. Quando a gente fala daqueles empregados maiores de 18 anos ou que cursam faculdade ou curso técnico, eles não terão direito às suas férias do trabalho coincidirem com as férias ou da faculdade ou do curso técnico. Um outro aspecto importante que a gente deve levar em consideração está lá no artigo 611b da CLT. Esse artigo 611b da CLT, ele vai falar daqueles assuntos que não podem estar em negociação coletiva, ou seja, eles não poderão negociar coletivamente e também não poderá ser discutido. Porque se caso for, é ilícito essa convenção ou esse acordo. Então vamos lá, o inciso 11 e 12 vai falar especificamente a respeito de férias. O inciso 11 vai dizer que aqueles 30 dias de férias, eles não poderão ser suprimidos ou reduzidos, a não ser que esteja lá no caso do artigo 130 que a gente falou já da proporção dos dias de férias. O inciso 12 vai falar a respeito do terço constitucional, que esse terço constitucional ele também não poderá ser nem reduzido e nem suprimido em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Se essas duas hipóteses estiverem em acordo ou convenção coletiva de trabalho, esse acordo será ilícito, será nulo, será sem efeito. Um outro aspecto importante também que a gente deve falar a respeito de férias é quando que este empregado entra de férias, mas aqui eu vou falar em específico mês e dia. Lembram que no início do vídeo eu falei que é no período concessivo que obrigatoriamente o empregador terá que colocar este empregado de férias? Bom, mas quando? Quando a gente fala de mês, o empregador é quem decide o mês que este empregado no período concessivo entra de férias. Mas quando a gente fala de dia em específico, o empregador ele terá que respeitar uma regra que está na CLT. E qual é ela? Ele não poderá colocar este empregado de férias em dois dias que antecedem descanso semanal remunerado ou feriado. Quando eu falo em descanso semanal remunerado, eu não vou falar aqui domingo, porque isso vai depender da atividade exercida por estes empregados. Um exemplo, eu, Natália, sou empregadora e decido colocar o meu empregado de férias na sexta-feira. Porém, sexta-feira é feriado. Eu posso colocar este empregado de férias na sexta-feira? Não, não posso. Por quê? Porque eu tenho que respeitar a regra da CLT que me diz que eu não posso colocar este empregado em 2 dias que antecedem feriado ou descanso semanal remunerado. Então, eu teria que colocar este empregado na segunda-feira de férias ou em 2 dias que antecedem a sexta-feira. Um outro aspecto importante que a gente deve falar de férias é o seu pagamento. Aqui, o pagamento de férias é o salário acrescidos do terço constitucional. Tudo bem? Mas quando a gente fala do dia do pagamento, ele é um pouco diferente dos outros meses trabalhados. Porque quando a gente fala de salário de férias, esse salário ele terá que ser pago em até 2 dias que antecedem a entrada deste empregado de férias e não aguardar até o 5º dia útil do mês subsequente trabalhado. E é isso mesmo, gente. Aqui, quando a gente fala de férias, quando o empregado ele entra de férias, ele já terá que ter recebido seu salário acrescido do terço constitucional. Mas, Natália, e se esse empregador não me pagar as minhas férias antecipadamente ou se ele não me conceder, não me colocar de férias no período concessivo? Acontece algum ônus para este empregador? Sim. Ele terá que pagar as suas férias em dobro, acrescidas do terço constitucional, é o que diz a súmula 450 do TST. Um outro aspecto importante que a gente deve falar a respeito de férias são as férias do mesmo membro de família. Por exemplo, eu e minha mãe trabalhamos em uma determinada empresa. É possível que este empregador me coloque de férias simultaneamente com a minha mãe, me coloque de férias ao mesmo tempo da minha mãe no período concessivo? Sim, é possível que este empregador coloque os membros de mesma família de férias simultaneamente, desde que não traga nenhum prejuízo ao erário, não traga nenhum prejuízo ao funcionamento desta empresa.
Bom, gente, esse foi o tema de hoje. Espero ter esclarecido alguns aspectos a respeito de férias. Caso não, vocês podem entrar em contato comigo no contato.nataliamiranda@gmail.com ou deixar as suas dúvidas aqui nos comentários que a Faculdade Legale irá responder vocês. Eu gostaria de agradecer à Faculdade Legale Educacional por eu poder estar aqui passando um pouco do meu conhecimento para vocês. Então é isso, esse foi o tema de hoje. Aguardo vocês em um próximo vídeo. Beijão e até a próxima!